Pós-graduada em Direito, com especializações e mestrado, Dinair Souza tem mais de 20 anos de carreira jurídica. Atualmente é presidente da Comissão de Direito Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados em Cuiabá. E não é só isso. Ela também é coach e mentora de carreira e negócios, mediadora. Professora e o que mais? Mãe! E quando o cansaço bate forte, ela corre para o piano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino e é óbvio que a gente vai falar sobre maternidade, falar sobre trabalho, sobre o novo normal. E eu escolhi você porque você é uma mulher que faz muitas coisas durante um dia que eu fico impressionado, não sei como você consegue. Atualmente estou fazendo mais uma pós na área de gestão de pessoas e carreiras, na PUC do Rio Grande do Sul. Então, você faz virtual? Faço virtual. Então, assim, eu tanto dou aula virtual como faço aula virtual, né? E na advocacia, horários que nós temos hoje são para as audiências virtuais, que são designadas, né? E, obviamente, atendimento de cliente, né? Mas outra coisa, assim, a agenda dá de se organizar para agir de uma forma ou de outra. Então, atender os meus clientes de coaching e mentoria, né? Que eu faço também esse trabalho. Em negócios. De carreiras e negócios, tá? Direcionamento de carreira, posicionamento de carreira e a parte de negócios. E, além disso, atualmente eu estou na presidência da Comissão de Direito Civil e Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados em Cuiabá, que também demanda um certo tempo. Agora, uma coisa interessante que eu vi já aqui no seu escritório é que você usa o coaching você mesmo, né? Porque eu tô vendo aqui uma organização, uma planilha para dividir todo esse tempo. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa ela só pode trabalhar, ela só pode ensinar algo quando ela pratica. Então, eu acredito essencialmente que se eu tivesse que passar isso para os meus clientes e eu não fizesse um bom uso, eu jamais seria uma boa profissional, né? Então, realmente, eu, pessoalmente, gosto, e cada um tem uma linha, né? Daquela coisa assim, meio que, olha, com 46 anos não saí da adolescência, gente. Eu gosto daquela coisinha assim, meio de enfeitadinha, tal. Então, eu uso o planner, tanto semanal quanto o planner anual. E faço isso semanalmente, o meu dia é dividido entre manhã, tarde e noite. Isso podia ser feito no computador. Eu oriento sempre aqueles que são mais ligados a essa ferramenta, que tem agenda dessa forma, né? Faz agenda virtual, que tenha a sua disciplina e que no seu espaço do dia tenha momentos para absolutamente tudo, inclusive para você mesmo. Porque uma das grandes questões que as pessoas às vezes procuram, e não é tanto para a carreira, é desenvolvimento profissional, mas elas estão precisando de qualidade de vida. Elas não estão conseguindo gerir o tempo pessoal e o tempo profissional. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, que tem que ficar em casa com os filhos, principalmente as mulheres, né? Com as crianças sem aula, sem hotelzinhos, como que a gente está vendo hoje, elas ficam perdidas. Como que vão conseguir administrar o espaço para poder trabalhar e ao mesmo tempo a administração da casa? Algumas pessoas estão inclusive sem secretária nesse momento de pandemia, né? Tem gente se separando por causa disso também. Vamos falar isso aí, viu? Aumentou o número de divórcios. Aumentou o número de divórcios. A vantagem também é que o divórcio hoje pode ser feito de forma virtual, né? Já uma dica para quem está precisando desse serviço. O divórcio via cartório, uma forma bem rápida, lógico. Se há filhos menores não dá, tem que ser a forma judicial, mas se é consensual é bem rápido, né? Para resolver isso. Mas eu, por outro lado, como coach, como mediadora que sou, acredito que a primeira questão é realmente o casal
rever, discutir, que às vezes são questões que podem ser resolvidas, ser aparados os pontos, antes de partir para um divórcio que tem N consequências, né? O que muda na vida de uma pessoa que é totalmente desorganizada, totalmente não tem planejamento, uma tabelinha como essa aqui? Olha, quando você começa a visualizar o seu dia, e mesmo numa pandemia, você tem horário para acordar, você tem horário para dormir, você tem horário para almoçar, você tem horário para sua atividade física, horário para acompanhar os seus filhos nas aulas online, fazer as tarefas dele e, obviamente, o seu momento de trabalho. Quando você consegue colocar as 24 horas do seu dia no papel, não precisa ser tão rígido assim, mas assim, manhã eu tenho que fazer isso e isso, tarde isso, você se organiza e, dessa forma, diminui a sua ansiedade. Porque qual é o problema das pessoas? Eu sei que eu tenho que fazer todas essas coisas, mas eu não disciplinei que horas, que dia, que forma eu vou fazer. Porque isso te dá uma sensação também de que você está cumprindo. De prazer, né? E você está cumprindo. Isso aqui está pronto. E até aquela situação assim, você se parabenize pelas suas conquistas. Então o que a gente tem que saber em cada momento, o que você vai priorizar. No momento do trabalho, o papel mais importante tem que ser o seu trabalho. No momento que você está com sua família, o trabalho não pode estar te absorvendo. Então, na verdade, é você estar por inteiro em cada momento. Não é estar no trabalho pensando, meu Deus, será que meu filho bebeu água hoje? Exatamente. Será que meu filho... você procurar estar por inteiro em cada momento. Então, o que eu vejo é que às vezes a pessoa perde a qualidade sob o aspecto profissional com a maternidade. Por quê? Porque ela se sente assim, ela quer ser Mulher Maravilha. Ela quer ser a super mãe, a super mulher. E ela precisa confiar que existem pessoas que podem colaborar, né? O casamento desfez. E continua tendo pai e mãe. E ele continua tendo pai e mãe. Então hoje já é dia dos pais, inclusive. Né? Parabéns aos pais. Parabéns aos pais, mas a gente tem que, inclusive, para a formação desse seu filho, dessa criança, e para você também se sentir melhor enquanto mulher, dê o espaço para o pai do seu filho na vida dele. Não queira ser pai e mãe. Pai é pai, mãe é mãe. E isso não me interessa, aquela polêmica que está tendo agora da propaganda da Natura, se são 2 pais, 2 mães, mas assim, a função da paternidade, da maternidade, independente de sexo, ela precisa existir na vida da criança e essa referência a criança tem que ter. Então, acho que um grande erro também que muitas mulheres cometem no momento do divórcio, às vezes por orgulho, abrem mão de muitas coisas, depois se arrependem. Elas no início, por mágoa, dificultam que o filho fique com o pai e depois elas querem que esse pai seja mais presente no filho. É até uma certa incongruência dentro disso. Então, assim, eu não sou mais solteira, sou mãe divorciada, meu filho tem pai, né? E eu sou divorciada desde que meu filho tinha 3 anos. Então, praticamente, falar assim, olha, fui criar o filho sozinha. Não. Eu tive ajuda e tenho ajuda na criação do meu filho, que hoje já está com 14 anos. O papel principal na vida dele sou eu? Sim, com certeza. Então, eu assumi mais encargos e consegui disciplinar isso. Mas ao longo da vida do meu filho, eu procurei estar com ele. Eu levei para a escola, eu busquei na escola pessoalmente. Eu trabalhei. Mas eu não deixei de trabalhar. O meu filho, com 6 meses, estava na natação. Eu levava na natação, eu entrava com ele na piscina. Me organizei para fazer isso. Ele foi para a escola com 1 ano e meio, não por não ter com quem deixar, mas para conviver com outras crianças. Tive opções na vida de deixar meu filho em período integral na escola e nunca deixei, porque eu acho que é importante que a criança tenha o convívio social, tenha o convívio da escola, mas também tenha um momento família e tenha essa convivência. Eu acho que a mãe tem que ser mãe e tem coisas que ela não pode delegar, sim, mas existem outras situações que ela pode e deve delegar. Só pra gente encerrar, qual é o recado que você deixa para as mulheres que às vezes não tem um marido, está sozinha, quer empreender, quer ser uma empresária de sucesso, quer crescer na vida profissional? Qual que é a mensagem que você deixa para essas mulheres?
A mensagem que eu deixo para essas mulheres, primeiro, não sinta pena de você mesmo. Eu tenho um filho, 2, 3 e tenho que trabalhar. Não, você é capaz. Você é capaz, você pode ser mãe e uma boa mãe e profissional. Uma boa profissional. Você precisa se organizar, se disciplinar para exercer 2, 3, 4 papéis. Lembrando que você também é uma mulher que precisa se cuidar, que precisa ter o seu horário para uma atividade física. Você precisa cuidar do espírito. Então você tem aquele momento do seu envolvimento religioso, seja em que religião for. Então isso é uma situação importante na vida das pessoas, né? Você tem a sua família ampliada, né? O seu pai, a sua mãe, seus irmãos. E cada um tem que ter o seu papel. Então o que a gente não pode é querer resolver a vida dos outros, resolver o problema dos outros, abraçar o mundo e deixar de olhar para si mesmo. Você será uma mãe melhor e uma profissional melhor quando você se conhecer, você conhecer as suas necessidades e você partir. Primeiro ponto, eu em primeiro lugar. João Luiz já aprendeu desde muito pequeno que é preciso planejar o tempo para conseguir ser um reflexo da mãe no futuro. Desde pequena, minha mãe começou a me ensinar a me organizar as minhas coisas, os meus brinquedos. Por exemplo, eu tinha que brincar com alguma coisa e se eu não guardasse, ela me chamava atenção ou depois ela não deixava eu pegar outro brinquedo. Na minha planilha eu faço o que eu vou estudar cada dia da semana. Por exemplo, terça-feira eu estudo matemática, português e biologia. E segunda eu estudo outras matérias e assim vai indo. Conforme o dia da semana eu estudo o que eu tiver na aula de manhã. E no próximo bloco, vamos conhecer a história de superação de Zilda Zompero. O Câmera em Ação volta já!